Quando surge o Alviverde, eu surjo aqui com mais um vídeo no canal do Verdão. Meu amigo, vamos falar aqui então sobre as probabilidades, sobre o chilique do Abel e tudo mais aí, né? Claro, depois que você der seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, convido você também a deixar aí o seu comentário, dizendo o que você está achando aí, né, desses vídeos que a gente está fazendo aí nesse formato aí de reação do que a imprensa fala. Coloca aí a sua opinião e bora ver então, né, o que a imprensa vai falar dessa vez aí, que eles estão oriçados aí, ó. Neste momento de data FIFA para o Campeonato Brasileiro, a gente analisar o que está acontecendo nessa competição, o que vem pela frente, nessa reta final. Será que o Palmeiras chegou para ficar na primeira posição? Será que o Botafogo ainda tem forças, principalmente psicológicas, mentais, para poder voltar à liderança? Tem um jogo a menos, né? A gente vai olhar a tabela de classificação e a briga também na parte de baixo da tabela. Tudo isso com a sua participação, os comentários aqui do Jean Oddi, também do Vitor Birner, do Paulo Calçade. Vou lançar uma enquete logo de cara para o pessoal que está em casa aí também já participar, que envolve justamente o novo líder do campeonato, que chegou com tudo, e o Endrick, hein? O Palmeiras virou a chavinha ali quando o Endrick virou titular da equipe, depois do jogo contra o Boca Juniors, ali o jogo contra o Santos no Campeonato Brasileiro. Dali pra frente engatou uma sequência excelente de atuações ali do Endrick, mesmo quando o Palmeiras perdeu, o Endrick foi bem e é uma das figuras principais dessa arrancada do Palmeiras. O Palmeiras vai manter a liderança e ser campeão brasileiro mais uma vez? Sim ou não? Você vota ali, ó, hashtag linha de passe pra você participar. Vamos fazer o seguinte, classificação do campeonato, do primeiro ao décimo, primeiro a gente vai discutir a briga pelo título e o G4. Vamos dar uma olhadinha aí na tela, vamos nessa. Palmeiras lidera, 62 pontos. O Botafogo tem 60, repetindo, tem um jogo a menos, mas não vence há 6 jogos. E o Palmeiras vem embalado, embora tenha perdido para o Flamengo no meio de semana, 3-0, mas embalado, com uma boa sequência de vitórias. Apenas essa derrota para o Flamengo aí que pesou no caminho. Grêmio, que depois do 4-3 no Botafogo parecia que ia embalar, perdeu para o Corinthians por 1-0, perdeu em casa. Bragantino, que mais uma vez teve a chance de ser líder e não aproveitou, empatou com o Botafogo em casa. Atlético Mineiro com 57 pontos. É bom lembrar que o Bragantino tem um jogo a menos, que é justamente contra o Flamengo, que por isso também tem um jogo a menos, 57 pontos. O Galo passou o Flamengo nos critérios de desempate. Galo que também chega ali, será que briga ainda pelo título ou não? O Flamengo também 57, acabou empatando com o Fluminense. Atlético Paranaense 51, tá difícil pro Atlético aí, tá na próxima Libertadores. Fluminense 47, Cuiabá 47 e São Paulo 46 pontos. E aí a gente vai colocar a sequência dos jogos aí pra gente poder analisar bem. A qualquer momento a gente volta com essa tela pra ajudar aqui os companheiros. Vamos lá. Palmeiras tem pela frente, lembrando, data FIFA, tá? Fortaleza fora. Fortaleza que vai jogar com o Botafogo também. Fortaleza pode decidir a vida aí, hein? Vai pegar o Botafogo depois do Palmeiras. América, já rebaixado, em casa. Fluminense também em casa. E o Cruzeiro, que a gente não sabe como vai estar a situação, vai jogar contra o Cruzeiro fora na última rodada. O Botafogo tem um jogo a mais pra fazer. Então pega o Fortaleza, depois joga com o Santos em casa, joga com o Coritiba, numa situação delicadíssima fora, Cruzeiro, briga contra o rebaixamento. São 3 times ainda brigando contra o rebaixamento no caminho do Botafogo. E o Internacional, último jogo fora de casa. Grêmio, o Atlético, que tá brigando ali pelo G4, se cair no colo uma chance de título, tá ali. Goiás, brigando contra o rebaixamento. Vasco, brigando contra o rebaixamento, os dois em casa. E o Fluminense fora. Bragantino, o jogo contra o Flamengo, tá atrasado, fora. Internacional fora. Depois 2 jogos em casa, contra o Fortaleza, que tá brigando por Sul-Americana. Coritiba, contra o rebaixamento. Vasco fora, contra o rebaixamento. Atlético Mineiro, confronto pesadíssimo ali com o Grêmio em casa. Depois outro confronto pesado, fora contra o Flamengo. Depois tem o São Paulo em casa. E o Bahia, talvez ainda brigando ali contra o rebaixamento na última rodada, fora. E o Flamengo, Bragantino, em casa. América fora. Atlético Mineiro em casa, Cuiabá em casa. Bom lembrar, dos próximos 4 jogos, o Flamengo faz 3 em casa e o jogo fora é contra um time que está rebaixado. Embora tenha jogado até bem, hein? E o São Paulo fora para fechar, tá? A gente vai destacando a característica de cada um dos confrontos e tal pra gente poder fazer uma reflexão. Mas a questão é, Birner, o Palmeiras chegou para ficar na liderança? Tem gente dizendo aí que é o seguinte, agora o Botafogo tem que ganhar todas, porque o Palmeiras não vai perder mais jogo nenhum. Essa era a conversa do dia. Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, professor Calçado, ao Jean, aos fãs e aos fãs do esporte. Bom, esse é o campeonato imprevisível, o campeonato que para mim tinha como surpresa o Botafogo na liderança do jeito que foi no primeiro turno. O tamanho da decadência do Botafogo também é uma surpresa. E o Palmeiras na liderança é quase uma obviedade se a gente for olhar para a primeira rodada do campeonato. Candidatos eram Flamengo, Palmeiras e Atlético. Isso, né? Era o que se falava. Eu acho que o campeonato continua imprevisível. Ele não é um campeonato mais tão óbvio assim. Quando você olha a sequência de jogos, eu vou pedindo pro Vini colocar, por favor, a gente vê o Palmeiras ali com 4 jogos em que você imagina, sendo bem razoável. Na teoria, 4 vitórias. Então eu tô só aqui especulando, porque não dá pra saber o que vai acontecer. Eu tô só especulando. Vamos supor que o Palmeiras faça... Vou ser muito conservador. Eu acho que vai fazer mais. 7 pontos. Sendo muito conservador. Sendo extremamente conservador. Extremamente conservador. O Palmeiras vai a 69 pontos. Né? E abre 9 do Botafogo, que tem um jogo a mais. O Botafogo faz 10 pontos desses 15 possíveis, nesse momento, não dá pra saber, porque de repente ganha do Fortaleza, reverte o momento psicológico. Mas o Grêmio agora, a gente só pode falar de tendência, não é essa. O Grêmio Pro Grêmio encostar, o Grêmio precisa ganhar os 4 jogos. Ele tem 50 atrás, gols no campeonato. Sim. Melhor campanha em casa até a última rodada. É verdade, o Vini falou algo maravilhoso. Perdeu com um jogador a mais, em parte do jogo. Boa parte do jogo. Não dá pra confiar no Grêmio. O Bragantino é uma pedreira, a tabela. Também é um time que perde pouco, mas é um time que não consegue construir os resultados na hora H. O Flamengo fez um belo jogo contra o Fluminense no primeiro tempo. Sim. Vai ganhar todos os jogos pra entrar nessa briga? Vai ganhar todos os jogos. É um time absolutamente... 4 vitórias e um empate, sendo assim, otimista pro flamenguista. Um início de trabalho, hein? O início de trabalho. E o Atlético também é um time que oscila. Então, nesse momento, a tendência, e é uma tendência, é do Palmeiras campeão. E essa tendência... Pera aí só um pouquinho, eu sou obrigado a pausar aqui agora para dar a minha opinião, né? E você aí nos comentários dá a sua também, baseado no que a gente já escutou. Já eu solto o play de novo aqui pra gente ver, mas
Aproveitando esse embalo aí, como eu gosto de falar, aproveitando esse embalo aí, vamos ver aqui o seguinte, meus amigos palmeirenses. Olha aí. Cara, o negócio aqui tá desse jeito, ó. Eu vou falar pra você aqui o negócio. É isso aí mesmo. Eu vou falar pra você aqui, o Birner foi maravilhoso no comentário dele aí. Assim, será que o Palmeiras precisa mesmo ganhar os 4 jogos? É a grande questão. Ele precisa por questão de garantir, né? Mas se o Palmeiras ganhar 2 jogos, empatar 1, digamos que ele perca pro Fortaleza, ele ganha do América, sei lá, ele ganha do Fluminense e arruma um empate com o Cruzeiro no último jogo. Pode ser um empate já sirva, né? Dependendo aí do que acontecer. Talvez nem precise desse jogo. É claro que ele tem que procurar ganhar o quanto antes aqui, o quanto mais possível, né? O primeiro jogo para ele ganhar e garantir a manutenção de liderança é o Fortaleza. Mas Birner foi cirúrgico, porque o Botafogo vai ganhar, e o Botafogo nos últimos 6 jogos não ganhou. Ele vai ganhar nesses próximos 5, ele vai ganhar pelo menos, sei lá, 3 jogos. Ele tem aqui o Fortaleza fora, chance de recuperação dele para ele tentar fazer isso. Se ele perder, já vai pro brecha a vaca. Aí tem o Santos, que é um dos melhores times do segundo turno, muito melhor que o Botafogo. O Botafogo está na zona do rebaixamento, o Santos está no grupo dos 6 que vão para a Libertadores, só isso. Dos 7, né, praticamente ali, dos 7 primeiros, pelo menos. Coritiba, mal das pernas, se o Botafogo não ganhar do Coritiba, e é em casa, no Rio de Janeiro, aí realmente, aí já era. Cruzeiro fora. Cruzeiro vai estar nesse momento aqui na penúltima rodada. Isso aqui vai ser a penúltima rodada, viu? Eles colocaram um gráfico errado aqui. Que primeiro o Botafogo vai jogar seu jogo, o Red Bull e o Flamengo vão jogar seu jogo. E até o Cruzeiro também, né? Que ele não está nessa tabela aqui porque aqui é só os 6 primeiros. Mas o Cruzeiro, todo mundo vai jogar seus jogos, essa primeira, digamos, fileira aqui, né? Depois a galera vai voltar à 35ª rodada. Ou seja, a partir da segunda fileira seria a 35ª rodada. Aí seria Palmeiras e Fortaleza, Botafogo e Santos, Grêmio e Atlético, Red Bull e Flamengo, né? Flamengo e Red Bull, na verdade, né? Se bem que não, né? Que já jogou antes. Seria Red Bull e Internacional, Flamengo e... que é o América? Flamengo e América. É isso. E o Atlético e Grêmio, tá? Grêmio e Atlético, né? Vai ser Atlético e Grêmio, na verdade. Esses confronto direto, hein? Vão se enfrentar. Se o Atlético ganhar o jogo do Grêmio aqui, ele com certeza vai acabar com as chances do Grêmio. E ele também não vai ter muitas chances, né? Se ele perder, então já era. O Atlético, se perder qualquer jogo agora, já era. O Grêmio, se perder, também praticamente já era. Especialmente se o Palmeiras vencer o Fortaleza. Aí muita gente que perder aqui já pode fechar a viúva. Agora, o Birner foi fantástico, porque o que ele falou eu não tinha pensado. Se o Palmeiras ganha 2 jogos e empata 1, digamos que ele ganha do Fortaleza, ganha do América e empata com o Fluminense. Perde para o Cruzeiro. Fica para a última rodada perder para o Cruzeiro, né? Vamos contar que ele não jogou o Cruzeiro ainda. Ele ganha do Fortaleza, ganha do América e empata com o Fluminense. Pronto, fez 7 pontos. Aí vem o Botafogo, vai ter o jogo com o Fortaleza. Jogo lá, né, no Nordeste. Vamos supor que o Fortaleza ganha esse jogo, que é jogando em casa, no Nordeste e tal. Fortaleza ganha o jogo do Botafogo. Ou não, na pior das hipóteses, acontece um empate aqui, né? Será que acontece um empate? Vamos botar que acontece aqui um empate, apesar de eu achar que o Fortaleza vai ganhar. 1 ponto. E Santos, no Rio de Janeiro, o Santos tá jogando bem, hein? O Santos não tá fraco, não. Eu não sei não, viu? Vamos dizer aí que por ser a casa do Botafogo, ele ganha. Coritiba na casa do Botafogo, dia que ganha. Pronto, já fez 7 pontos igual o Palmeiras. Aí ele vai ter ainda o Cruzeiro e o Internacional. Só que o Cruzeiro é fora e o Internacional não, fora não, né? Em casa, né? Eu tô olhando errado essa porra aqui. Eu tô olhando o casa, mas é time de baixo. Ou seja, o Fortaleza é fora, o Santos é em casa, Coritiba fora, Cruzeiro em casa e Inter fora, é isso. Então, o Fortaleza fora. Cara, eu achei assim, o Botafogo não vai ganhar. Não vai ganhar. Fora de casa. Muito difícil. Muito difícil. Vamos dizer que dá um empate, porque o Fortaleza tá mal das pernas. Aí o Santos em casa. O Santos não tá mal, não. Tá bem. O Santos tá ganhando jogos aí do Goiás. O Santos tá enrascado esse time do Santos aí. Mas vamos dizer que o Botafogo ganha. Coritiba também, o Botafogo ganha. Pronto. Um empate do Vitória e empatou com o Palmeiras. E aí nessa rodada seguinte aqui, que vai ser a 35ª, 6ª, 7ª. 27ª, o Palmeiras vai ter jogado, o Botafogo já vai ter feito 7 pontos e o Palmeiras não. Tá? E aí o Palmeiras não, empata, né, com o Fluminense e faz 7 pontos também. Só que os dois fizeram 7 pontos. O que isso quer dizer? O
O Palmeiras de 62 foi para 69, certo? E o Botafogo de 60 foi a 67, ou seja, continua tudo igual. 2 pontos de distância, de vantagem. Aí o Palmeiras vai ter o Cruzeiro para jogar e o Botafogo também, né? Mas que porra é essa aqui? O Cruzeiro não pode jogar a mesma rodada com os dois, né? Porque o Palmeiras é na última. Tá vendo? A ESPN fica sacaneando a gente com esses gráficos errados aqui, ó. Então o Botafogo vai jogar contra o Cruzeiro e o Palmeiras contra o Fluminense. O Palmeiras joga contra o Fluminense e empata. Aí o Botafogo vai encarar o Cruzeiro e é na casa do Botafogo, hein? Esse jogo aqui. O Botafogo ganha esse jogo aí. Tô colocando bem positivo pro Botafogo, né? 3 vitórias seguidas aqui, Botafogo. Tá difícil ganhar esse jogo de Fortaleza, esse jogo do Santos. Muito difícil. Coletivo, o Cruzeiro eu até acho que pode ser, mas... E o Cruzeiro vai estar, nesse momento aqui, amigo, se agarrando em quem estivesse tentando salvar ele da água ali, né? Boiando. Se tiver alguém boiando ali perto, ele vai agarrar. E o Botafogo tá boiando nessa zona segundo turno, que a gente sabe. Então o Cruzeiro vai tentar puxar o Botafogo e tirar a cabeça para fora. Ou seja, aqui, ó, você pode ver que o Botafogo não vai ganhar esse jogo do Cruzeiro. Mesmo em casa, o Cruzeiro dá um jeito. Mas se o Botafogo vencer esse jogo aqui, ele sai de 67 pontos para 70 pontos, né? Vai fazer, não, 70 pontos. O Palmeiras ficou com 69. É obrigado a arrumar um empate, pelo menos, contra o Cruzeiro em Minas Gerais, não é isso? Exatamente. E aí o Botafogo vai perder para o Inter lá no sul do Brasil. Eu acho que realmente o fiel da balança vai ser Fortaleza aqui. Palmeiras e Fortaleza e Botafogo e Fortaleza. O Botafogo joga primeiro contra eles. Esse jogo vai ser crucial para a gente saber o que vai acontecer. Aliás, essa rodada antes da 35ª vai decidir o campeonato praticamente. Botafogo e Fortaleza e Botafogo, Flamengo e Red Bull Bragantino. Esses 2 jogos aí vão decidir talvez quem vai ser campeão. E o próximo, né? As 2 principais rodadas. Aí depois você vai saber se o Palmeiras ganhou do Fortaleza, se o Botafogo perder, o Palmeiras ganhar. Aí, meu irmão. E principalmente se o Red Bull e o Flamengo acabarem tipo, empatado, por exemplo. Se empatar Red Bull, Flamengo e Red Bull empatam, o Botafogo perde pro Fortaleza. Aí na 35ª o Palmeiras ganha do Fortaleza, o Botafogo, sei lá, empata com o Santos, o Red Bull perde pro Internacional, porque é no Beira-Rio, e o Flamengo vai jogar fora com o América Mineiro já largado, o Flamengo ganha. Mas tinha empatado, né? Então ele vai fazer 4 pontos. Dos 57 que ele tem, ele vai para 61. Só que essa altura do campeonato, o Palmeiras que tinha 62 já foi para 65. 4 pontos de distância. O Flamengo continuará tendo chance, possivelmente. Aqui o Botafogo, nessa altura do campeonato, terá perdido para o Fortaleza, vai receber o Santos. E eu acho que esse jogo aqui o Botafogo não ganha. Não sei se empata ou se o Santos vence, mas eu acho que o Botafogo não ganha esse jogo aqui. Eu acho que sai empate esse jogo com o Santos. O Botafogo arruma um ponto desses 2 aqui. O gráfico da ESPN ficou horroroso, né? Ficou muito horroroso. Atlético Mineiro ganha do Grêmio, tira o Grêmio da parada, e ele só tira o Grêmio da parada, porque ele não vai se colocar. Ele está com 57, vai a 60, mesmo número de jogos do Palmeiras. Só que nessa altura, esse jogo que vai acontecer no jogo Palmeiras e Fortaleza. O Palmeiras ganha de Fortaleza, se ganhar, né? O Palmeiras sai de 62 para 65. Se não ganhar, aí o Atlético Mineiro encosta mais do que o Grêmio no Palmeiras. E o Atlético passa a ter chance real também. As mesmas chances praticamente com eles tem, por quê? O Atlético, se bem que nem tanto, né? O Atlético, depois de jogar com o Grêmio e se ganhar do Grêmio na Arena MRV, ele encara o Flamengo no Maracanã, esse que é o problema. Depois ele pega o São Paulo na Arena MRV e vai jogar contra o Bahia fora. Eu acho que é perfeitamente possível ele ganhar do Bahia fora, do São Paulo em casa e do Grêmio em casa. O problema do Atlético é o Flamengo fora. Esse jogo aqui vai ser o jogo, pode ser o jogo do título para o Atlético. Por isso que eu digo que a 35ª rodada vai decidir tudo. No caso do Atlético, 36ª, né? 36ª. Aqui vai ser o checkmate para o Atlético. Se ele ganhar do Grêmio, é o checkmate. Se ele não ganhar, a 35ª terá sido já o checkmate para ele. Agora, para o Grêmio, 35ª rodada, Atlético e Grêmio. Depois o Grêmio vai jogar a 36ª com o Goiás, a 7ª com o Vasco, depois o Fluminense. E o Vasco é na Arena do Grêmio. Goiás vai ser fora, em Goiás, tá? Aliás, ele tem... Aí fora não, né? Arena do Grêmio também. Então, assim, ele vai jogar fora com o Atlético, depois pega o Goiás e o Vasco em casa, e vai jogar no Maracanã contra o Fluminense. O Fluminense preocupado com o Mundial. Perfeitamente possível ele ganhar tanto do Goiás, do Vasco e do Fluminense, que esses 3 jogos que o Grêmio ganha. Só que eu não acho que ele ganha do Atlético na Arena MRV, tá? Não ganha. E o Flamengo aqui, meu irmão, ele vai ganhar do Red Bull Bragantino? Não, eu acho que empata esse jogo aí, mas se ganhar também, vamos ver.
eu acho que empata. Aí joga com o América fora, ganha. Atlético em casa. Aí eu não sei o que pode acontecer, é um jogo que não dá para prever, não dá nem para dar palpite. Tem o... Eu acho que pode ser empate esse jogo com o Atlético, provavelmente. E aí seria ótimo pra gente, né? A melhor coisa pra gente seria o empate desses dois aí, ou o Atlético ganhar do Flamengo, né? Na pior das hipóteses. Aqui depois o Cuiabá vai visitar o Flamengo. O Flamengo recebe o Cuiabá e depois visita o São Paulo. O Flamengo no Morumbi não costuma estar muito bem também, não. Então, a gente tem aqui, ó, vamos supor que ele empata com o Red Bull, vamos supor que ele vence o América, vamos supor que ele empata com o Atlético também, 2 jogos em casa, hein? Ganhou um fora, empatou 2 em casa, aí ele vence o Cuiabá, no Maracanã, ele fez quantos aqui? 5 pontos, aí vai para o Morumbi, e no Morumbi, o São Paulo vai querer abrir as pernas, claro. O Flamengo ganha lá, e ele fará 8 pontos. Olha só, ele fez 8 pontos, porque ele empatou 2 jogos em casa, com o Red Bull e com o time do Atlético. O Palmeiras já está 5 pontos à frente do Flamengo, isso sem jogar esses jogos aqui. E aqui, ele ganhando do São Paulo no Morumbi, empatando os 2 jogos em casa, ele faz 8. Ou seja, se ele perder para o São Paulo, ele não é campeão. Isso contando a pontuação atual da gente. Se o Palmeiras perder tudo e o Flamengo jogar esses jogos aqui, ele empatar com o Atlético, né, com o Red Bull e ganhar do América e perder pro... É que ele vai ganhar do Cuiabá, né? O Cuiabá em casa ele ganha, né? Então eu tô contando errado aqui, Mas são, no caso aqui, 2 vitórias e dá 8 pontos, né? Aí ganha do São Paulo 11 pontos. Palmeiras ganha do América, ganha do Fortaleza, se empatar com o Fluminense, vai a 69. O Flamengo vai fazer 8 pontos, 11 pontos, né? Então ele vai a 68 pontos. 68 pontos. Esse vídeo aqui vai virar um formato live, que tá muito grande, pelo amor de Deus. Bora voltar lá pro linha de passe, senão nós tudo vai enlouquecer aqui com esses cálculos, pelo amor de Deus. O negócio aqui tá enrascado. Passa pelo quê, Jean? A gente tá falando aí de um time que tem um técnico que já completou 3 anos de trabalho, né? É um time acostumado a esse cenário, acostumado a decisões, acostumado a vencer. É um time multicampeão, né? Não tô falando só da história do Palmeiras, tô falando do momento do Palmeiras, esses 3 anos de Abel. Com um jogador que, meu Deus do céu, virou a chavinha, voltou a ser titular, tá voando, que é o Henrique, mais uma excelente atuação contra o Internacional. E é um time que tem uma coisa que o Botafogo não demonstrou ter. O mental. Pois é, boa noite, William, boa noite, companheiros. Eu acho que isso é indiscutível. Primeiro, que o Palmeiras é o clube onde o trabalho é mais bem feito, entre todos esses candidatos ao título, não tem dúvida. Eu não estou nem falando só do treinador, tá? Claro que acho que do treinador também, mas eu estou falando, embora a gente possa elogiar demais o Pedro Caixinha também, né, pelo trabalho que faz no Bragantino como treinador, olhando apenas para treinador, mas assim... O Renato Gaúcho faz um bom trabalho, em que pese alguns problemas, mas... Mas assim, trabalhos bem feitos, eu acho que assim, são do Palmeiras. Não, o Red Bull Bragantino está com um trabalho espetacular, você tá doido? O trabalho do Palmeiras em vários aspectos, ainda que mesmo nele você encontre alguns problemas, e o do Bragantino. Os outros, acho que você tem lacunas, você tem problemas, você tem deficiências. Agora, todo mundo tem força aí. Eu já aprendi, eu não consigo nem ver essa tendência do Palmeiras campeão, de que vocês estão falando, porque eu acho que a gente já aprendeu com esse campeonato a não ser ansioso, seja para apontar o campeão, seja para descartar candidatos. Mas é uma tendência. Mas eu não acho que é uma tendência. Tudo que você está dizendo, trabalho bem feito, eu sei, mas eu olho para essa tabela, eu também não consigo olhar para o jogo contra o Fortaleza fora de casa e dizer que isso é uma barbada, não consigo olhar para um jogo contra o Cruzeiro fora de casa, possivelmente o Cruzeiro brigando para estar na Série A ou cair para a Série B, não vejo como um jogo fácil. O Fluminense, claro, você vai dizer, é fácil, porque o Fluminense não vai estar nem aí pro jogo. Mais ou menos, depois da Libertadores ele arrumou um empate com o Internacional e o Flamengo. Então eu também não entendo essa assim. O Fluminense é o campeão sul-americano, Fortaleza fora, e o Cruzeiro brigando para não cair, são jogos também muito complicados. Então eu não consigo... Tem o América também, né? E aí tem o América, que tudo bem, teoricamente... Mas esse América ele é muito curioso. Esse América, ele faz bons jogos, a gente falou o campeonato inteiro, né? Enfim, mas até só para não detalhar muito a tabela do Palmeiras, eu acho que assim, a gente tem um campeonato ainda completamente aberto, faz 3, 4 rodadas eu falei, olha, a gente tem 6 candidatos ao título. E acho que isso acabou de alguma maneira se comprovando pelo andar das coisas, pelos pontos perdidos pelo Botafogo e tudo mais. Hoje, talvez, em relação aos 6 candidatos ao título que eu citei lá atrás, eu acho que assim, a chance do Atlético ser campeão é uma chance bastante reduzida nesse momento. Porque ele tem o mesmo número de pontos que o Flamengo, mas o Flamengo tem um jogo a mais para fazer e isso é muita coisa. Faz muita diferença você vencer esse jogo e ir para 60 ou permanecer com 57. Quer dizer, o Atlético, vencendo todos os seus jogos, ele iria para 69. O Palmeiras tem 62 e 4 jogos para realizar. Então, de fato,
a chance do Atlético ser campeão me parece pouco provável, né? E o próprio Botafogo tem 60 pontos e 5 jogos para realizar. Então, talvez o que eu consiga mudar, para não ser muito ansioso, é dizer, olha, o Atlético está numa situação muito complicada. Mesmo assim, vai fazer 2 jogos de confrontos diretos nas próximas 2 rodadas, brigando para estar pelo menos entre o G4, que isso é importantíssimo para o Galo, então vai saber também daqui a 2 rodadas. É claro que essa confiança no Palmeiras se justifica pelo histórico, pelo trabalho do Abel, pelos que tem sido os últimos anos. Mas esse é um campeonato muito imprevisível. E o próprio Palmeiras, a gente lembra, emendou 4 derrotas na sequência, para depois emendar 5 vitórias na sequência. Ou seja, as coisas às vezes mudam de uma hora para outra, e isso tem acontecido com praticamente todo mundo nesse bolo de cima. É que parece... Eu vou até colocar um trechinho do que o Abel falou, para passar para você no final de semana, porque Mesmo ele fala sobre Botafogo, esse né, que é só crescimento baixo. de alguns jogadores no momento certo. Vamos ver. Quando o carro começa a perder rendimento, é a altura de trocar. É trocar. É espetacular, fez o que tinha que fazer. Estamos muito contentes com ele, como te disse. Começou muito bem a época, teve um período muito difícil também, e graças ao trabalho dele e à dedicação dele, voltou outra vez e tem-nos ajudado. É isso que nós queremos. Por isso é que ele foi um jogador especial, foi vendido com uma idade especial, para um clube especial. E o Hendrick, o Rony foi o contrário, começou bem, teve um período ruim, e agora está outra vez à custa do trabalho dele, a treinar mais, quando ele joga menos, treina mais e prepara-se. É que parece que o Palmeiras está na corrida até o famoso sprint final, né? E parece que as coisas, elas vão se encaixando para esse sprint do Palmeiras, e a gente falou várias coisas, e passa pelo rendimento dos jogadores. Vários oscilaram e tal, ele fala do Hendrick e do Rony, ele primeiro fala do Hendrick e depois do Rony. E a coisa começa a casar, esses jogadores começam a voltar a ter um bom rendimento, a entregar bem, justamente nesse momento que é onde o Palmeiras mais precisa, o Botafogo mais precisa, quem briga pelo título mais precisa. Fala, Calça. Bom, boa noite a todos. É um campeonato estranho, né? Porque você olhar e fala assim, quem é que jogou futebol de campeão? Sempre tem alguém que joga futebol de campeão, você fala, isso aqui foi o melhor futebol. Ah, o Botafogo. O Botafogo teve pontuação de campeão no primeiro turno. Futebol de campeão, tinha futebol para pontuação, e no segundo turno, um futebol de equipe rebaixada, com pontuação de rebaixada. Talvez fez 2 viradas maravilhosas aí. O campeonato é feito de um equilíbrio, de um turno e outro. O Palmeiras jogou futebol de campeão, o Grêmio, o Atlético, o Flamengo. Jogou, Tudo isso São produziu Paulo, um campeonato que vai ser Botafogo, decidido nas últimas campeão. rodadas. Nós teremos, provavelmente, aqui um campeão com menos de 76 pontos. 76 é um número que eu gosto de trabalhar, que significa que uma equipe teve 2 pontos por jogo no campeonato. Quer dizer, entre vitórias, empates, derrotas, uma média de 2 pontos por jogo significa que você vai disputar o título. A menos quando tem alguém muito além, isso eventualmente acontece. Mas esse ano aqui não vai acontecer. Então estão todos na disputa, porque estão até abaixo. Botafogo, você vai vendo a derrocada do Botafogo. Nessa Ele era conta, o Palmeiras vai fazer 8. Todo mundo fizer 8, o Palmeiras é campeão. Até que ele entrou no marasmo dos outros. Se ganhar todas, chega a 75, Calçado. O Botafogo. O Palmeiras, 7-4. Isso. Então, sim, o Botafogo ainda tem uma diferençazinha aí que pode chegar, depende dele. Mas é um campeonato que ele é diferente dos outros. A gente, quando observa 2 candidatos e estão ali, pau, brigando, tal, a gente foca neles. E nesse final de ano, o campeonato se abriu para muita gente. Por uma série de motivos. O Abel fala na coletiva que é muito difícil, e também ele dá aquelas pancadas que também a maioria... É óbvio que ele fala, né? O calendário é um horror. Tal. Isso também é fruto da nossa desorganização. Sim. Este campeonato aqui, por incrível que pareça, se olhar para a disputa, ela é maravilhosa, sensacional. Na última rodada talvez saia o campeão. Mas se você for para os motivos, vai ver que também é resultado da nossa qualidade aqui de gestão. Que é, um monte de clube abandona o campeonato, depois volta, depois que a vida eles já rodaram na Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, opa, tem um Brasileirão para jogar. E esse ano o Brasileirão se abriu. O calendário é criminoso. Não consigo encontrar um outro termo, ele é criminoso. A distribuição e a quantidade de jogos, não é só a quantidade, é a distribuição. Então isso produz esse negócio aqui que a gente está vendo. É legal do ponto de vista, quando você fala é emocionante essa reta final. É espetacular, em cima, né? E embaixo, é emocionante. O campeonato é um negócio... Agora, você fala, e o futebol que se jogou? Não é. E o Palmeiras, é o resultado de um trabalho mais duradouro, né? Ele não é à toa. O Palmeiras, a gente falava aqui, que quando tanto não é um futebol maravilhoso, né? O campeonato desse ano, ninguém jogou um futebol maravilhoso, tanto que o campeão não vai fazer nem perto de 80 pontos. Geralmente, em 2020 foi assim também, em 2009. Quando não faz o campeão, não faz perto de 80 pontos, quer dizer que ninguém jogou um futebol de campeão assim, com constância. Teve momentos. Geralmente, o campeão teve mais momentos. O Dudu perdeu os seus titulares do 11, e era um time de 11, porque o Hendrick não estava bem. O Breno Lopes não era opção, você falava que o Breno Lopes vai entrar e vai jogar bem. Você olhava para 11 e falava, perdeu um dos 11, agora é um time de 10. E para sair da crise, ele ainda tirou o Rony e o Arthur. Ele abre mão de 2 titulares, tinha 10, ele abriu de 2, e trouxe o Breno Lopes para jogar ao lado do Hendrick num formato diferente, apanha do Flamengo, ganha do Inter, mas está na briga. Então, mas acho que esse é um ponto, né, Calçade, também, que acho que talvez não justifique essa empolgação, essa euforia toda em relação ao que o Palmeiras vai fazer daqui até o fim do campeonato, que é uma dependência muito grande de determinados jogadores. Uma coisa que talvez a gente não tenha visto em vários momentos do Palmeiras do Abel, quando a gente até falava, eu me lembro muito das comparações Flamengo e Palmeiras, que a gente dizia, bom, o Flamengo é um time galáctico, com seus jogadores fora do comum, e essa é a força do elenco do Flamengo. E a gente sempre dizia que a força do elenco do Palmeiras era um
um elenco homogêneo. Um elenco que, se você perdesse uma ou outra peça, o Abel conseguia sempre manter o nível de jogo, trazendo caras do banco. Hoje eu já acho que não é assim. É claro, porque não tem reforço, já hoje. A Lilian Pereira fez questão de não trazer ninguém para o lugar do Danilo. O Scarpa foi embora, não veio ninguém para o seu lugar também, ninguém decente. E ficou nisso. O Bruno Tabata, que veio, já se foi também. Outros já foram vendidos. O Giovani foi vendido. Um monte de gente já se mandou. Felipe Melo nem se fala, né? Os de 2022 eu nem vou falar porque já tem tempo. Mas um monte de gente se foi e ninguém veio. Qual foi a contratação da última janela? Ninguém. E o discurso é só: nós estamos mantendo a base do Verdão, estamos mantendo isso e aquilo. Deixa eu seguir. Hoje, o Palmeiras tem o Breno Lopes como titular. E isso não é uma crítica ao Breno Lopes, mas acho que, assim, tecnicamente, se você comparar até mesmo com os rivais do Palmeiras, com o Flamengo, com o Atlético, com os elencos desses times, dificilmente o Breno Lopes seria titular no Flamengo. No Flamengo, dificilmente não cabe. É impossível. No Galo também não. No Galo também não. E eu acho que, assim, hoje ele já tá lançando mão de jogadores que ninguém imaginava Talvez que... nem no Grêmio, hein? Desculpa, eu tô pensando aqui, mas... Talvez nem no Grêmio. Então, olhava e pareceu descartável. É isso, quer dizer, é um elenco que não é um elenco hoje com várias alternativas, com várias opções, e ele tem uma dependência grande hoje do Hendrick, do Zé Rafael. Se o Zé Rafael se machuca, pelo que ele tá jogando, pela importância que ele tem para esse time, pode ser pesado. Tirou Danilo, exato. Então, assim, eu acho que também tem essa questão que hoje o Abel anda no limite. E esse, a gente elogiou muito aqui, já elogiei o trabalho do Palmeiras de maneira geral. Por isso que ele tá bravo. Mas esse acho que foi um erro, vamos dizer, eu tenho um amigo que definiu bem isso, é um desperdício. Porque não é que o Palmeiras precisava ir pro mercado e contratar 3, 4, aquilo que o torcedor sempre quer, né? Um pacotão de estrela. Não, eram contratações muito pontuais para você ter alternativas no banco de reservas para jogar as fases agudas que o Palmeiras jogou, tanto na Libertadores como... Ninguém queria um pacotão, a gente queria só um simples, só. Simplista, muito simplista. O Palmeiras tem um time, com todas as coisas que você disse, superior à Fortaleza, que tem um trabalho consistente. Primeiro jogo. O Palmeiras é muito melhor que a peneira do América. Sem dúvida. Tem o Fluminense, que aí é um jogo, concordo contigo, um jogo duro se o Fluminense estiver mobilizado. E, finalmente, um Cruzeiro, que dificilmente chega na última rodada sem precisar ganhar. Nesse momento é mais fácil imaginar o Cruzeiro chegando rebaixado do que chegando na última rodada sem precisar do resultado. Jogando dentro de casa, numa pressão enorme, com um time que tem, assim, muita dificuldade de fazer gols, que vai precisar se lançar à frente contra um mestre e usar o contra-ataque. E talvez sem torcida, hein? E talvez sem torcida, o Cruzeiro também. Não sei se é ruim. É que essa lógica, né, Birner, da gente dizer, quer dizer, se você pega o Atlético... o Atlético, que é o Robin Hood do Campeonato Brasileiro, né, que ganha os jogos mais improváveis e entrega os pontos mais improváveis também. Quer dizer, essa lógica de pegar os adversários e dizer, bom, porque aí você pega o Flamengo também, você vai falar, bom, o Flamengo é um time muito melhor que o do Bragantino, o Flamengo não se compara com o América, o Flamengo contra o Atlético é em casa, no Maracanã. Mas falta trabalho, né? E não dá pra descartar o Flamengo. Mas eu acho que é isso, assim, essa visão individual, ela sempre... Quando eu olho a lista dos 6 ou 5, vamos tirar o Atlético. Vamos tirar 5. Dos 5, eu acho que a briga é mais Palmeiras, Botafogo e Flamengo. E tem mais um detalhe, né? Coincidência ou não, o time que, digamos assim, decretou o rebaixamento do Cruzeiro em 2019 foi justamente o Palmeiras, né? Aquele gol de cabeça do Dudu no Mineirão, inclusive. Eu ainda acho que a briga é porque o Grêmio, um time que toma 50 gols, é muito inconsistente. Eu não descarto o Grêmio. Então, Ou seja, o Cruzeiro que não espera chegar até a última rodada precisando de vitória. Tem 5 times brigando pelo título, então qualquer um pode ser campeão. Desses 5, o Grêmio tomou 50 gols. O Grêmio com a bola é perigoso. Agora o lado esquerdo do Grêmio é muito vulnerável. O time tem dificuldade de marcação. Às vezes vai ter dificuldade de sustentar resultados. Não pode ser campeão? Pode fazer uma arrancada de vitórias e ganhar o título. A sequência nem é das mais complicadas. Ela é difícil, o Campeonato Brasileiro, mas não é das mais complicadas. Mas os 50 gols sofridos e os problemas defensivos tornam o time mais vulnerável. Se você pegar o elenco do Grêmio, comparar com esses outros elencos, ele é o mais fraco. Ele tem o Luizito, sem discussão. O Ferreirinha, que tá jogando bem, era reserva. Eu não gosto da linha defensiva do Grêmio. E aí, se você, o Cristaldo tem alguns bons momentos e tal, mas é um time... Por isso que eu valorizo até o trabalho do Renato, mesmo com esse número incômodo. Muito. Mas eu valorizo o trabalho do Renato do Grêmio, tá onde tá. Eu não sei, eu já falei aqui, acho que você também já comentou, não sei o que é mais surpreendente no campeonato, o Botafogo chegar onde chegou, ou o Grêmio chegar onde chegou. Acho que são coisas equilibradas, porque o terceiro lugar do Grêmio nesse momento, com esse elenco e de onde o Grêmio saiu, etc., é algo para se aplaudir. Que quando as portas da possibilidade do título foram abertas, obviamente a torcida olha de um outro jeito. O próprio Renato, na entrevista do penúltimo jogo, falou, por que não considerava o Grêmio? Por que não agora vamos ter que falar do Grêmio, etc. Agora o Grêmio é inconsistente. E o Botafogo, eu não sei, por exemplo, o impacto que tem emocionalmente no Botafogo se o Botafogo ganha um jogo do Fortaleza. Eu não sei, é impossível. É bom Pode ser positivo. E só uma correção no meu primeiro comentário. O Botafogo, se fizer o mesmo número de pontos do Palmeiras com 3 vitórias, não precisa do empate porque ele passaria o número de vitórias. Com 2 vitórias do empate. Só para fazer uma correção aqui. Assim, a única questão, eu entendo o que você está falando, é que o meu ponto é, a gente passou 34 rodadas num Campeonato Brasileiro sem lógica alguma. Eu concordo contigo. Então, assim, querer acreditar que agora a lógica vai imperar nessas 4 últimas rodadas, portanto, assim, eu não vejo muito motivo para isso. É claro, a gente sabe da força do Palmeiras, a gente não discute isso, e eu entendo quem aponte para o Palmeiras como hoje o favorito. Eu não consigo apontar favorito nesse campeonato. Eu acho que esse campeonato brasileiro foi uma aula pra gente de segurar a ansiedade para eliminar times, porque o próprio Palmeiras foi dado como eliminado depois da isso derrota contra o Santos. Até porque a gente sabe onde está metido, né? Que é uma grande bagunça, né? Então você pode acontecer tudo. Por exemplo, o Flamengo pode pintar arrependimento. Por que não peguei o Tite 20 dias antes?
Pode. Bom, acabou então, né? Linha de passe aí maravilhoso, aí mais um comentário sensacional aí, ó. Birner deu aula de novo aí, né? Birner tá demais, hein, cara? Birner tá sensacional os comentários dele aí, né? Os melhores comentários dessa vez foi do Birner. E como sempre, Calçade também, sensacional as análises do professor Paulo Calçade, dando aula de futebol também na ESPN, um dos melhores comentaristas de futebol do Brasil, entendedor aí, como poucos, do Campeonato Espanhol, do futebol europeu e também manja muito aí de futebol sul-americano, especialmente, claro, aqui do Brasil. Brasileirão bombando, Verdão liderando. Quando voltar, dizem que vai ser só os jogos que estão atrasados que vão colocar em jogo aí, né? Aí começar primeiro a zerar os jogos atrasados e aí sim todo mundo começa junto à 35ª rodada no mesmo momento. E você já deu o teu like aí ou não? Dá o seu like, porque ajuda muito o nosso canal. Se você der o seu like, o YouTube joga esse vídeo para os outros palmeirenses que estão fuçando pelo YouTube também, para que o vídeo chegue para eles. E chegando para eles, motiva a gente a criar mais vídeos e bem mais conteúdos aqui sobre o maior do Brasil. Eu vou pedir então seu comentário, o que você achou dos comentários, quem que deu aula para você aí, hein? Foi o Calçade ou o Birner? Quem foi o melhor? Até o nosso próximo vídeo. Avante palestra!